A Organização das Nações Unidas elegeu o período de 2011 a 2020 como a década de segurança no trânsito. Em Brasília, um seminário discute neste momento propostas para reduzir o número de acidentes. A gente volta ao vivo até Brasília para conversar com a repórter Camila Bonfim, que tem outras informações sobre esse seminário. Camila. Oi, Raquel. Segundo dados do IPE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o trânsito, a violência causa prejuízo por ano de 30 bilhões de reais, pelo menos, porque esses números ainda têm que ser atualizados. É por isso que esse seminário está sendo realizado aqui na Câmara, com o objetivo de que existe uma política de governo para combater todos esses números e também toda essa situação que é de saúde pública também. Para conversar sobre esse assunto, eu estou aqui ao vivo com o deputado Hugo Leal, que é presidente da Subcomissão Especial para a Revisão do Código de Trânsito Brasileiro. Bom dia, deputado. Obrigada pela presença. Em relação a esse assunto, é realmente urgente, segundo a OMS e outros órgãos internacionais, que o trânsito vire uma política pública e não só alvo de campanhas temporárias? É fundamental que nós possamos entender que tratar de um assunto que já se tornou um assunto de saúde pública. Veja que o trânsito deixou de ser uma questão só de transporte e começou a estabelecer como uma causa de saúde pública. Por quê? Por causa do número, o aumento expressivo do número de mortos e feridos. É necessário que se tome uma providência. Não é por acaso que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a ONU, agora no mês de março, estabeleceu a década mundial de segurança viária, que se iniciará em 2011. O que nós estamos fazendo aqui é exatamente preparando, discutindo quais são os pontos fundamentais a serem modificados. Não é só modificação legislativa, é modificação de comportamento, é modificação de foco, fundamental para que o país, o Brasil, também possa reduzir efetivamente o número de acidentes e o número de mortos e feridos. Ok, Camila, aqui no nosso estúdio a gente também, nós recebemos um convidado, a gente recebe o Dr. Paulo Barbosa, ele que é vice-presidente da Sociedade Brasileira Ortopédica do Rio de Janeiro. Muito bom dia. Bom dia. Como a gente ouviu o deputado ali, não é só uma mudança de legislação. Na verdade, a gente tem o Código de Trânsito, o novo Código de Trânsito, que é um código que foi muito elogiado, mas, na verdade, as emendas, as discussões, as regulamentações das leis passaram por muitos altos e baixos. Você acha que o Brasil ainda não conseguiu achar um caminho no contexto da segurança no trânsito? É exatamente esse um dos problemas. Não só o Brasil, como o mundo ainda não encontrou a maneira ideal de lidar exatamente com esse problema. O que o deputado mostrou é exatamente o caminho a ser seguido. Não só campanha, mas uma política a longo prazo em que todos estejam envolvidos com essa finalidade, diminuir o número de mortes no trânsito. Queria fazer uma pergunta para o deputado lá em Brasília. Deputado, o senhor falava aí sobre mudanças a serem feitas, né? Não só na lei, mas também no comportamento. Agora, na prática, efetivamente, quais seriam essas mudanças, na sua opinião, que seriam urgentes para a gente melhorar o trânsito aqui no Brasil? Nós temos que enfrentar o problema dentro das suas três configurações. A questão do motorista, a questão do veículo e a questão da via. O que precisa ser feito nessas três áreas para que a gente possa aprimorar? Na questão do veículo, o aprimoramento da segurança, da instalação, como já foi aprovado aqui na Câmara, a instalação obrigatória de airbags e também dos freios ABS. Isso é importante para a segurança veicular. Do motorista, o seu melhor preparo, a educação desde os seus princípios do ensino fundamental, mas também como estar preparado para conduzir o veículo. E a questão das vias, a responsabilidade do poder público ou do poder das concessionárias que assumem a responsabilidade pelas rodovias, ter traçados mais objetivos. Ou seja, está na hora de nós enfrentarmos esse problema dentro de uma realidade fática. Ou seja, por que os acidentes acontecem, por que eles estão num volume maior e aonde eles acontecem. Nós temos que enfrentar esse problema. Enfrentando esse problema, como disse aqui, uma política pública de longo prazo, uma política de Estado. Foi possível isso na Europa. A Europa já estabeleceu uma década, de 2000 a 2010, vários países, mais de 25 países, reduziram em quase 50% o número de mortos e de feridos. Se é possível, aqui também é possível, nós fazemos isso. Dr. Paulo Barbosa, o Brasil é o quinto no ranking dos países com mais mortes no trânsito, só que essa é uma estatística que acaba sendo banalizada porque são raros os motoristas responsáveis por mortes no trânsito que realmente são punidos, que realmente vão para a cadeia. O que precisa acontecer no Brasil para mudar essa realidade? Bom dia para o senhor. Eu acho que já está acontecendo com esse simpósio, é o primeiro passo em entrosar todas essas esferas, o legislador, o fiscalizador
e o órgão que pode agir como punição. Todos eles voltados com o único objetivo, que é educar o motorista, educar o cidadão para um trânsito mais humano, um trânsito com menos acidentes. Então, é uma ação que envolve as três bases: educar, legislar e fiscalizar. Deputado, o senhor falava das diversas instituições aí responsáveis, vamos dizer assim, pela segurança do trânsito. Eu queria voltar até Brasília para conversar com o deputado. Deputado, onde é que a pessoa que é mais, a parte mais interessada, digamos assim, dessa história toda, que é o motorista, entra nesse seminário, né? Qual é o risco da gente, por exemplo, continuar com uma discussão muito política e não ter feito na prática com a participação da população mesmo, do motorista? Olha, é feita a participação não só do motorista, mas também do pedestre. O pedestre também, essa educação do pedestre, porque infelizmente a maior parte das mortes no trânsito são consequências de atropelamentos. E é fundamental, como você disse, a participação da população. Nós temos feito esse tipo de seminário, nós temos feito esse tipo de trabalho na educação, não só do motorista, que é o agente principal, o condutor, que está sobre a capa ali do veículo, mas também da população. É importante, principalmente aquelas populações que são lindeiras às rodovias, e ter atenção. Ou seja, o tipo de acidente que você tem que enfrentar. O que nós temos aqui no país é vários organismos públicos tomando conta do trânsito, ou seja, muitas pessoas e às vezes você não tem um foco específico. Nós precisamos passar exatamente nessa linha, a preocupação. E é da mesma forma, e aí eu digo que é a preocupação do motorista em ser fiscalizado, em ser punido, eu acho que isso tem que ter uma efetividade própria, porque ele tem que ser responsabilizado. Nós também temos que responsabilizar os poderes, o poder público, quando não faz a sua parte. Isso é o fundamental. Ou seja, esse equilíbrio de quem é o responsável, se é somente o motorista ou o poder público. E aí sim, dando responsabilidade para cada um, é o que nós estamos pretendendo aqui, nesse Plano Nacional de Redução de Mortes e feridos no trânsito, é reduzir através de política que envolva toda a sociedade e também que o poder público faça a sua parte. Nós estamos avançando exatamente nesse sinal. A população participa exatamente na colaboração dessa redução. Deputado, que tipo de campanha de conscientização realmente fala aos motoristas? Faz com que ele reflita sobre a violência no trânsito? Nós temos dois tipos de campanha. Aquela de conscientização, da educação, que é uma campanha mais tranquila, uma campanha de informativa, e aquela campanha que choca. Infelizmente, essa campanha que choca, que traz os dados, que traz os acidentes, que traz aquelas cenas mais chocantes, ela também contribui para que as pessoas se conscientizem. Nós temos vários países que, dentro da sua linha de ação, eu digo na Europa e também a própria Austrália, fez um trabalho magnífico com cenas chocantes. Isso é importante também, principalmente quando o aluno está no aprendizado, no Centro de Formação de Condutores, quando a pessoa está fazendo reciclagem, para que a pessoa tenha a dimensão. Por isso nós propusemos aqui um outro projeto de lei que já está aprovado pela Câmara, aguardando a sanção, que é um projeto que a pessoa que se envolver em um acidente de trânsito, mesmo que ela não tenha partido a culpa dela, tendo sido responsável, mas se envolveu num acidente efetivo, a punição seja trabalhar nas emergências dos hospitais, atendendo a quem está chegando, acolhendo as pessoas que estão chegando, e também na área onde as pessoas são, nas instituições, onde haja reabilitação de pessoas feridas no trânsito. Somente quando você se depara com aquela realidade, você vê aquela realidade, esse passa a ser o seu subconsciente, passa. Então, são campanhas, uma não inviabiliza a outra, são campanhas de informação, de educação, de conscientização, e são campanhas também mais agressivas, fundamentais para a formação da consciência.